Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa pequena casa espírita, Aprendizes da Fraternidade. Pequena em tamanho físico e material, mas numa extensão tão grandiosa, tão imensa, que só temos que agradecer ao nosso Mestre Jesus por esta casa bendita, cantinho do amor, cantinho da fraternidade, cantinho do auxílio, da fraternidade bendita que nosso Mestre Jesus nos ensinou. E que possamos, todos juntos, em humanidade, colaborar pelos tijolinhos da construção espiritual desta casa, aonde reina a luz, aonde reina o amor, a fonte viva, a água que sempre tomamos. E graças a essa bendita água, estamos todos aqui, reunidos com os nossos irmãos espirituais, nossos mentores, nossos amigos, nossos irmãos desencarnados aqui presentes também, que vieram receber esta palavra, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque só por Ele e com Ele que juntos temos a possibilidade de crescermos e evoluirmos como cristãos, como os filhos de Deus. E todos já sendo acolhidos desde que entraram no portão, já recebendo o auxílio, o amparo, o tratamento espiritual. E após a palestra que vem também ressarcer e os passes que conclui todo esse processo de tratamento, dedicação, acolhimento. Então, só temos que agradecer. E também que é esta extensão dessas vibrações de amor, esse evangelho, os ensinamentos cheguem até os lares dos nossos irmãos que não puderam vir presencialmente, mas nos acompanha, né? Pelo YouTube, pela internet, e também sejam agraciados por esta bênção. Então convido a todos a fecharem os olhos e assim acalmar nosso coração, elevar o nosso olhar espiritual até nosso Mestre Jesus, que nos ilumina, que nos abraça neste momento. Porque aonde estiver duas ou mais pessoas falando em seu nome, aqui Ele está presente, junto de nós. Mestre Jesus, que possamos abrir o entendimento, ajuda-nos e ampara-nos a compreensão dos seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, receber essas palavras benevolentes para nosso espírito, acrescentando conhecimento e aprendizado. Que possamos colaborar com todo esse aprendizado em sua seara. E a cada dia, a cada momento, possamos nos transformar em pessoas melhores, nos despindo do filho pródigo e caminhando ao seu encontro. Que assim seja. Então, meus amigos, meus irmãos, companheiros espirituais, os nossos irmãos desencarnados, a palestra de hoje, o nosso assunto se identifica com a palavra que talvez tão pouco não discutimos sobre ela às vezes em alguma palestra,
mas ela é muito importante. Falaremos hoje sobre a cólera. E para iniciarmos, vamos ter um pequeno entendimento. No dicionário, esta palavra cólera significa sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. Podemos classificá-la também como raiva, fúria, ódio, inveja, ciúme, vingança e outras más. E também diz, a calúnia, ela é a fonte originária do orgulho. Ela provém do orgulho. Muitas vezes passamos as nossas vidas querendo ser elogiados, querendo ser exaltados, gratificados pelo que fazemos, né? Pois muitas pessoas, elas não se contentam em apenas ajudar, estender a mão. Elas querem ser gratificadas por isso, ser agradecidas, ser exaltadas, porque fizeram algo em prol de alguma coisa. E não é isso que Jesus pede de cada um de nós. Pede que sejamos humildes, pede que sejamos tolerantes com o nosso próximo, que cultivemos a paciência, a benevolência e outras virtudes. Mas estamos num mundo tão agitado, o avanço da tecnologia, vários conhecimentos, a correria do dia a dia, e muitas vezes percebemos, que o dia não está durando tanto quanto devia. Temos muitos afazeres e percebemos que não estamos dando conta de tudo isso. O dinheiro não rende, o familiar enfermo, a falta de alimento em casa, as pessoas começam a se revoltar, rumores de guerra, tragédias e muitas pessoas sofrendo. E vamos acolhendo aquilo e vamos correndo no dia a dia, o serviço, o trabalho, a escola. E quando damos conta de tudo isso, chegamos em casa tão cansados que vamos nos afastando daquilo que é mais importante, das nossas orações, do nosso ligamento com Jesus, a reflexão do que fazemos no nosso dia a dia, e vamos nos afastando cada vez mais. Quando nos damos conta, estamos materialmente possuídos, correndo atrás do ter e deixamos o ser. Às vezes chegamos em casa, um filho ansioso por nossa presença e mal ouvimos o que ele está falando. Depois a gente conversa. Aquela esposa que passou o dia difícil, talvez por não ter ajuda, mas ele não entende que no lar está o seu verdadeiro consolo. E vai ficando nervoso no trabalho, vai se complicando com a comunicação com as pessoas que estão à sua volta e vai irradiando aquela fúria, aquela ira, aquele desgosto pela vida, porque nem sempre tudo aquilo que queremos ter na nossa vida é o que podemos ou o que devemos ter. Às vezes não compreendemos que aquilo não é para agora, mas tem que ser do nosso jeito, tem que ser como queremos. E quando o homem se dá por si, ele está em uma fúria, está colérico. E quando sai no trânsito,
quando tem o primeiro obstáculo, já soca o volante, já grita, já pede para sair da frente, quando não bate o carro em cima do outro. Por minutos, ele sai de si, deixa de ser o homem racional e passa a ser o homem irracional. Joga aquela energia de ódio, aquele que talvez não pretendia fazer aquela ação. E por consequência, vamos vendo que vamos atingindo as pessoas. Muitas vezes com uma palavra grosseira, muitas vezes com uma indelicadeza. E quando damos por conta, já lançamos palavras como espadas que ferem o sentimento, ferem nosso espírito. E não percebemos que ali estamos enfermos, estamos doentes. E vai nos levando a uma consequência muito grave em nossas vidas, porque onde passamos, vamos espalhando prejuízos, dores, violência moral, violência psicológica e verbal, porque não precisamos estar com uma arma na mão. Muitas vezes as palavras nos ferem. E muitas vezes, quando talvez lembramos disso, não há mais tempo de nos desculpar. Talvez pode ficar para a próxima encarnação. Mas não paramos para ver que isso também está nos prejudicando. Porque não é só aquele que ferimos. Nós também estamos ficando enfermos. Porque cada vez que nós estamos enfermos, estamos matando em nós células. Elas morrem, as nossas células. Isso indica que estamos enfermos. E elas vão morrendo. Quando André Luiz relata que quando ele passou para o mundo espiritual, ele foi considerado um suicida, ele não entendia muito bem por quê. Mas se formos refletir, suicida, às vezes apontamos o dedo para aquela pessoa que talvez com uma arma acabou com a sua vida, ou de outras formas. Talvez porque aquelas pessoas não tinham força, entendimento suficiente para aguentar uma situação de dor. Talvez ela não aguentava aquela dor, mas nós, que ferimos as outras pessoas por raiva e ódio e nos destruímos, temos consciência do que estamos fazendo. Sabemos que estamos ferindo e estamos nos ferindo. E assim caímos na escuridão de nós mesmos. Rejeitamos os mais preciosos conselhos que chegam até nós. Muitas vezes até nos esforçamos, vamos num atendimento fraterno, compreendemos aquela mensagem, acolhemos no nosso coração e compreendemos que estamos errados. Algo tenho que fazer em mim para melhorar. Estou prejudicando a vida daqueles que estão em minha vida, dos meus familiares. E vamos afastando pessoas preciosas do nosso convívio. Pessoas que nos amam de verdade. Pessoas que nos têm como exemplo. E às vezes, com nossa conduta, com nossa cólera, pela nossa insatisfação por nós mesmos, acabamos destruindo um relacionamento, um sentimento, e demora para passar. Achamos então que pegamos uma espada, atravessamos no coração de uma pessoa e a puxamos de volta e pedimos perdão. E aquilo vai ficar normal? A dor está lá.
foi aberta uma chaga, uma ferida, e nós a causamos. Então, por muitas vezes, não refletimos, não fazemos a nossa reforma interior, não percebemos a que ponto chegamos de nos afastar tanto do Mestre, de afastar tanto do Evangelho. Recebemos ensinamentos, conhecimentos, sabemos o que é certo e vamos lá e fazemos errado. Como Paulo de Tarso dizia, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, esse eu faço. E por que resistimos tanto a isso? Eu sou fraco, eu não consigo, não, vou deixar assim, não, é uma péssima ideia, é um péssimo pensamento, porque se estamos aqui pela misericórdia divina, é porque Jesus, em seu amor, tem certeza que a cada vez que reencarnamos, cada vez que estamos aqui, passando por vários processos, estamos adquirindo experiências. E essas experiências vão nos auxiliando a melhorar a cada dia. É passo a passo. Mas nunca desistir, porque achamos que nós não somos capazes de mudar. Somos, pela perseverança, pela boa vontade, por ter conhecimento que vamos sofrer. Nós mesmos vamos colher tudo isso, porque é nós que estamos plantando. Já que a colheita vai ser exatamente aquilo, que eu digo que é morango, mas é pimenta, e eu vou comer a pimenta em vez do morango, então por que não melhorar isso? Por que não cavar essa terra, adubá-la, tratá-la, e pôr essa sementinha, que embora pequenininha, minúscula, sabemos que com a nossa boa vontade, com o nosso esforço de cada dia, regando ela na perseverança, ela vai desabrochar. E podemos sim ser pessoas melhores. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 e versículo 9, diz assim: a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça o bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços a dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Portanto, a cólera, ela vai na contramão das boas condutas, da caridade, do homem de bem, como diz Santo Agostinho. Porque ele relatou: quer saber o que você faz durante o seu dia e na sua vida? Quando chegar ao final do dia, senta em tua cama, em teu quarto, reflete em tudo aquilo que você fez durante o dia. Se você achar algum motivo que magoou alguém, que não saiu e deixou aquela pessoa feliz, ou pelo menos em paz, é ali que você errou. É ali que você tem que reiniciar o seu processo, o seu conhecimento, a sua interiorização de si mesmo e dizer: amanhã eu vou fazer melhor. Amanhã já não vou falar aquela palavra, porque eu vou resistir a ela. Porque quando caímos em nossas fraquezas, infelizmente estamos atraindo para nós espíritos infelizes, irmãos que ainda se encontram na ignorância, e muitas vezes os nossos perseguidores, os nossos cobradores. E ali
deixamos eles com uma salva de palmas para aquilo que estamos cometendo. E pensando assim, nos sentimos mal, porque não é isso. Não é isso que eu quero, ser aplaudida por irmãos ainda que não compreenderam o sentido do amor. E eu, como cristã, devo exemplificar este amor através do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, como Ele mesmo exemplificou, para que não errássemos, nos dando esse conhecimento, essa água viva que temos tanta sede de beber. E por que não beber nessas fontes? Por que não matar essa sede? Há uma ideia falsa também de que muitas pessoas dizem, né? Eu sou assim mesmo. É meu jeito de ser e ninguém vai me mudar. Que ideia errada. Porque ela está em contramão da lei do progresso. Ele, querendo ou não, o progresso nos convida a melhorar, nos convida a ter outras condutas e automaticamente a vida nos impõe situações para que essa mudança aconteça, seja pelo amor ou seja pela dor. O que podemos escolher? Ninguém vai responder por nós, ninguém vai fazer por nós. Somos responsáveis por isso. Somos responsáveis pelas nossas condutas, o que jogamos para todos e o que colhemos também. Portanto, nós temos qualidades no coração. Mesmo que não queremos fazer o bem, mesmo que neguemos o Evangelho, essas qualidades nos inspiram de todas as formas para reagirmos. Muitas vezes nós punimos e maltratamos. Por vezes, vidas que nos são caras. Perdemos o tempo com sentimentos brutais que poderiam ser amenizados com amor, com compaixão. E acabam se tornando oportunidades valiosas e preciosas de reajustes que temos com as pessoas que passam pelo nosso caminho. Por que então resistimos? Por que então relutamos tanto em ter uma atitude de gentileza, uma atitude fraterna? Lembro-me bem de uma comunicação que tivemos de assistência e que esse irmão, ele acompanhou uma nossa querida irmã, mas ele só acompanhou-a, chegou aqui e foi atendido porque ele disse: quando eu me aproximei dela, vi uma gentileza tão grande, um amor para com os filhos, que eu resolvi acompanhá-la, porque ele ficou sensibilizado com aquela delicadeza, com aquelas ações gentis de conversar, de falar e de tratar. E acabou sendo auxiliado. Se nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta dessa forma, e elas sentem as nossas atitudes de amor ou de cólera, os irmãos que estão à nossa volta, que estão nos assistindo, pois Paulo disse: tens uma nuvem de testemunhas ao seu redor. O que estamos também levando para esses irmãos?
Muitos deles, nossos perseguidores que nos acompanham, analisam nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos pensamentos. E por que não, como diz nosso dirigente espiritual, através de nossa boa conduta, nossa transformação moral, esses irmãos de perseguidores e inimigos se aliam a nós, a ponto de se tornar nossos amigos. Então, devemos refletir bem. O que venho buscar na nossa casa espírita, ou que vamos buscar na igreja, qualquer religião? Eu venho buscar o entendimento, o conhecimento e como funciona tudo, o que é o bem, o que é o mal e o que eu devo fazer para melhorar. Mas resistimos em praticar. Mas quando nos conscientizamos de verdade, começamos por nós mesmos a ter força, a ter a boa vontade de dizer, a partir de hoje, de agora, nesse minuto, sou uma nova criatura, porque é do Mestre que recebo todas as bênçãos, todas as oportunidades de ser uma pessoa melhor, um espírita melhor, um humano melhor, um evangélico melhor, um católico melhor. E aí, ao decorrer dos dias, passo a passo, vamos observando as mudanças em nossas vidas e a mudança também das pessoas que nos acompanham, porque isso exala, isso contamina para o bem. Mas também o ódio, a cólera, também contamina as pessoas que estão à nossa volta. O que escolhemos então? Por que perdemos tempo? Se essa encarnação foi preparada para nós. Estamos num tempo atípico, onde estamos vendo a evolução de tantas as coisas, tantos acontecimentos, mas nós estamos aqui porque somos capazes de mudar. Buscamos conhecimento, mas devemos praticá-los. Quero dizer uma coisa para vocês sobre o nosso irmão Chico Xavier. Eu estava lendo um livro e vi. E ele disse assim, que nosso irmão Chico Xavier foi um universo de amor, de tolerância. A sua vida foi toda pontilhada de atos de indulgência. Podemos assim, meus irmãos, suplicar aos bons espíritos que possa abrandar a nossa cólera, os nossos sentimentos desequilibrados no dia a dia, a nossa revolta, que possamos aceitar a vida como ela se apresenta a nós. Não ter medo e não ter insatisfações por nada que nos acontece. Cada momento, cada pessoa, cada fato, cada acontecimento vem trazer para nós uma oportunidade de crescer ou de estagnar, de conhecer e praticar. Então são bem-vindas, mesmo situações que nos constrangem, que nos magoam, que nos traz dor e sofrimento, também são companheiras nossas. Faz parte da nossa caminhada. Então, por que perdemos tempo com a tolerância? Perdemos tempo com a cólera? Para quê? É um tempo que poderíamos estar construindo, recebendo perdão do Pai por praticarmos atos bondosos e caridosos com os nossos irmãos. E também me chama a atenção uma historinha que eu queria contar para vocês, que eu adoro contar uma história, mas eu acho que dá tempo. E sei que vocês vão gostar, porque chorei muito
porque esta semana, o que me levou a fazer essa palestra sobre a cólera, eu presenciei uma cena que me chocou muito e me doeu realmente na minha alma, no meu coração. Ao presenciar uma pessoa muito querida, aquelas pessoas que você admira pelo jeito de ser, pelo amor que leva, pelas palavras bondosas, uma pessoa simples, mas cheia, rica de conteúdos que embalamos e levamos conosco. E aproximando dela, vi ela conversando com uma pessoa, mas não quis invadir a conversa. E presenciei essa pessoa com muita raiva, com muito ódio no coração, com muita cólera, falando palavras para esta criatura que eu não conseguia entender por quê. Irradiava daquela boca uma lança que atravessava a alma dessa criatura. A dor era tão profunda, com palavras de injúrias e calúnias, que eu cheguei a sentir em mim. E aquela pessoa, da forma que ela estava olhando para aquele irmão, tão desequilibrado, tão enfermo, ela continuou olhando e não me senti no direito de interferir, porque apesar de ter doído em mim, porque talvez ainda tenho muito que aprender, ela, com a sua bondade, com seu jeito amoroso de ser, tenho certeza que olhando para aquele irmão, ela só estava desejando amor. Embora aquelas palavras entravam dentro dela como lâminas doloridas. Mas eu tive uma grande lição, que o amor é maior do que qualquer ofensa. O amor e a compreensão é maior do que qualquer mágoa que possamos guardar no nosso coração. Porque é isso que Jesus nos ensinou. E nessa passagem eu lembro muito bem que quando estava na cruz, os seus últimos momentos, quando estava sendo humilhado, o seu manto sendo disputado por moedas com aqueles soldados romanos, com tanto amor, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quantas vezes nós estamos disputando essas moedas? Quantas vezes nós estamos jogando essa lança no coração de alguém e somos responsáveis por esses atos? Porque talvez aquela pessoa bondosa, com aquele coração enorme, está nos perdoando, mas nós, na nossa ignorância, no nosso não saber o que estamos fazendo, vamos responder por isso. E vamos ter que arcar com as consequências. Então, um grande aprendizado é não revidar o ódio, é não revidar a cólera. Porque o amor é tão imenso que quando confiamos no nosso Mestre, Ele vem com seus próprios braços nos confortar e dizer: obrigado, filho meu, tu entendestes a minha palavra. É isso que eu aprendi, porque estamos aqui para isso, para viver esse Jesus que falamos, esse Jesus que pregamos, mas não só com as nossas bocas, mas com as nossas atitudes verdadeiras, assumindo o nosso papel de cristão verdadeiro,
como os apóstolos que seguiram Jesus e disseram: sim, mestre, eu vou te seguir, não importa os leões que encontrar pelo caminho, e se precisar vamos cantando glórias e louvores a ti, porque você é o verdadeiro amor, você é a palavra viva, você é o verbo que veio de Deus. Estamos aqui, viemos do pó e ao pó retornaremos, mas nosso espírito triunfará em direção da luz. Este é o verdadeiro aprendizado de nossas almas, que devemos dedicar todos os dias àquele que chamamos de Jesus, nosso mestre. Mas vou contar a historinha para vocês. O efeito da cólera, por Francisco Xavier e pelo espírito Meimei. Um velho judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojados vários amigos de suas terras e de seus bens, arremessando-os à ruína, uma ruína total, de perca de tudo, e reduzindo-lhes as famílias de dolorosos cativeiros. Com maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado por tantas maldades. Médicos não lhe solucionavam o problema, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos de sua consciência dilacerada pelos atos cometidos. O Mestre Divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vá em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova tomou conta de si. Penetrava seu corpo e todas as suas entranhas, sentindo-se verdadeiramente curado. E saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo restaurado soltou um grito terrível e atacou o mendigo com bengaladas. Estabeleceu-se um grande tumulto. Jesus veio à rua e apaziguou os ânimos de todos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão em nome de Deus para tantas faltas cometidas, não pudestes desculpar a ligeira deste mendigo? A precipitação de um companheiro mais desventurado do que tu? O velho judeu
agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: Mestre, socorre-me. Sinto-me desfalecer de novo. Que seria isto, mestre? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: isto, meu irmão, é o ódio, é a cólera que outra vez chamastes ao próprio coração. E ainda hoje isto acontece a muitos de nós, que por falta de paciência, por falta de amor, por falta de perdão, adquirem amarguras, perturbações e enfermidades. Que possamos, meus irmãos, refletir o que queremos para nós, o que estamos plantando, o que estamos sentindo em nosso espírito, em nossa alma. Com certeza, por nossas decisões, por nosso livre-arbítrio, saberemos que por nossas escolhas, o que iremos colher. Espero que possamos refletir e que estas palavras tenham trazido um grande aprendizado para todos nós, inclusive para mim, aos nossos irmãos aqui presentes, dos dois planos da vida, e que possamos agradecer a Jesus por esta oportunidade. E convido a todos a fecharem seus olhos e assim, Senhor, elevando os nossos olhos para Ti, sentindo o Teu imenso amor em nossos corações, em nossas almas, sentindo o pleno conforto que vem dos Seus braços em nosso coração. Só podemos Te agradecer, Pai, por esta oportunidade bendita que nos dá a todo momento para que possamos nos reajustar em vossa seara de amor, de caridade e de fraternidade. E assim, Te agradecemos com a oração que nos ensinastes, levantando os olhos para o Pai, para nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cairmos em tentações, e livrai-nos de todos os males. Que o maior deles, Senhor, é ficar afastado de Ti e de Teus santos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.